Olá, pessoal do canal Somente Corinthians, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre as casas do Corinthians, sim, todos os estádios que o Corinthians adotou como casa ao longo dos anos. Mas antes de começar o vídeo, vamos para a vinheta do canal. E vamos começar com a primeira casa do Corinthians, que é o Campo do Linheiro. O Timão jogou lá entre 1910 e 1912. Ele ficava na Rua dos Imigrantes, que hoje é a Rua José Paulino aqui em São Paulo. Este campo era conhecido como Lenheiro, porque o dono era vendedor de lenha. Aí, entre 1913 e 1917, o Corinthians mandou os seus principais jogos no Parque Antártica, sim, que na época ainda não era de propriedade do Palmeiras. O Timão ainda jogou alguns jogos na Chácara da Floresta, que foi o primeiro estádio oficial do São Paulo Futebol Clube. E lembrando que os 3 primeiros títulos oficiais do Corinthians foram justamente nesses dois estádios. Em 1914 e 16, o Corinthians ganhou o Paulistão no Parque Antártica, e em 22 também ganhou o Paulistão na Chácara da Floresta. E a segunda casa do Corinthians é a Ponte Grande, que hoje abriga a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. O terreno do estádio ele foi doado pela prefeitura na época, porém diretoria, jogadores e torcedores fizeram uma espécie de mutirão para a construção do estádio. E o estádio da Ponte Grande ele virou casa do Corinthians entre os anos de 1918 e 1927. Agora vamos à terceira casa do Corinthians, uma casa que existe ainda hoje e abriga alguns jogos da base e do futebol feminino, que é a Fazendinha, o estádio Alfredo Schurgui. No dia 18 de agosto de 1926, o Corinthians adquiriu o terreno no Parque São Jorge, um terreno de 45 mil metros quadrados. Ele foi comprado por intermédio do presidente do Corinthians na época, Ernesto Cassano, e custou 750 mil réis ao Corinthians. A fazenda em questão já tinha um campo de futebol, inclusive arquibancadas e um espaço para o esporte. E o Corinthians, por começar a mandar seus jogos lá, ficou conhecido como o time da Fazendinha e também adotou São Jorge como seu padroeiro, e ali nasceu o Remo corintiano. A inauguração oficial da Fazendinha ocorreu em 1928, num amistoso entre Corinthians e América do Rio de Janeiro. A partida terminou 2-2 e o estádio da Ponte Grande ele foi vendido para o São Bento da capital, não o São Bento de Sorocaba, mas o São Bento da capital, que existia na época e disputava o Campeonato Paulista. Até 1940, a Fazendinha foi casa absoluta do Corinthians e é a sede social do clube até hoje. O problema em questão é que a Fazendinha não acompanhou o crescimento da torcida corintiana, que crescia exponencialmente. E nessa época, foi construído o estádio do Pacaembu, e o Corinthians começou a mandar a maioria dos seus jogos no estádio. E a gente sabe que o estádio do Pacaembu, aos poucos, começou a se tornar o palco principal dos jogos do Corinthians, abrigando as partidas mais importantes do clube. A última partida oficial do Corinthians na Fazendinha foi no ano de 1999. O time acabou derrotado pelo Mojimirim por 4-1 em jogo válido pelo Campeonato Paulista. E considerando amistosos, o último jogo lá foi em 2002. O Corinthians venceu o Brasiliense por 1-0. E desde lá o Corinthians nunca mais chegou a jogar na Fazendinha. Como eu falei, quem joga lá é a base e o futebol feminino. Agora vamos à quarta casa do Corinthians, que é a saudosa Maloca, o estádio do Pacaembu, também conhecido como Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. E aos poucos, a fiel torcida começou a adotar o Pacaembu como lar, pois começou a abrigar os principais jogos do clube. E o Corinthians conquistou alguns títulos importantes no estádio do Pacaembu. Recentemente ganhou o Paulistão de 2009, o Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012 contra o Boca, e o último título conquistado no estádio foi em 2013, a Recopa Sul-Americana contra o rival São Paulo. O Timão venceu por 2-0. A próxima casa do Corinthians não é do Corinthians, e sim de um rival, o estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo. Depois da inauguração do estádio do Morumbi em 1960, o estádio começou a abrigar as principais partidas do estado de São Paulo, como os clássicos, por exemplo. E o estádio começou a abrigar também as finais do Campeonato Paulista na época, como em 77, o jejum de 23 anos contra a Ponte Preta foi no estádio no Morumbi. Em 79, de novo contra a Ponte Preta, o Corinthians foi campeão também no estádio.
E lembrando que o maior público da história no Morumbi é do Corinthians. Na segunda partida da final do Paulistão de 77, entre Corinthians e Ponte Preta, mais de 146 mil pessoas assistiram o confronto no estádio. É uma pena que o Corinthians saiu derrotado desse jogo por 2-1, porém, no jogo seguinte, no terceiro jogo, foi o jogo do gol do Basílio, onde o Corinthians venceu por 1-0 e foi campeão paulista daquele ano. E o Corinthians deixou de mandar seus jogos lá desde 2008, devido a uma briga entre os presidentes de Corinthians e São Paulo na época, que eram Andrei Sanches e o Juvenal Juvencio. E uma curiosidade interessante é que o Morumbi foi o estádio em que o Corinthians mais conquistou títulos, 13 no total. A maioria deles Campeonato Paulista, e o último foi em 2003, uma vitória por 3-2 contra o São Paulo. E vamos falar sobre a última casa do Corinthians, que é a atual, a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena. O início das obras da Neoquímica Arena começou dia 30 de maio de 2011, e no mesmo ano a FIFA anunciou o estádio como o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. E precisamente no dia 10 de maio de 2014, o Corinthians inaugurou seu estádio, um amistoso entre ídolos do clube. E até hoje, março de 2023, o Corinthians conquistou ao todo 3 títulos no estádio: o Paulistão de 2017 contra a Ponte Preta, o Brasileirão do mesmo ano contra o Fluminense e o último deles, o Paulistão de 2019 contra o São Paulo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Essas são as casas do Corinthians, né? O Campo do Lenheiro, a Ponte Grande, também teve a Fazendinha, que existe até hoje. Tem outros aí que não são do Corinthians, como o Pacaembu, que pertence à Prefeitura, o Morumbi, que pertence ao São Paulo. E hoje o estádio do Corinthians é a Neoquímica Arena, estádio de Copa do Mundo, Copa América, e que o Corinthians manda todos os seus jogos lá, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, eu agradeço para quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, se não for inscrito, se inscreva, e é isso aí, valeu, e vai Corinthians!